Olá, muito bom dia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e você vai ver agora. Preços do milho voltaram a se enfraquecer na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA. Sojicultores brasileiros têm reduzido as vendas do grão. A demanda da indústria pela oleaginose está elevada. A abertura do mercado da China para a carne bovina dos Estados Unidos é uma boa notícia para produtores norte-americanos. Estoques de milho, produto importante na produção de carnes, se apresentam bem melhores do que no ano passado. E o ano passado o Brasil registrou superávit recorde para a série histórica superior a 47 bilhões de dólares. E você vai conhecer as novas demandas das organizações. O agronegócio está começando. Os preços do milho voltaram a se enfraquecer na maior parte das regiões acompanhadas pelo CPEA, inclusive em Campinas, no estado de São Paulo, onde a demanda vinha sustentando as cotações. E conforme pesquisa do CPEA, esse cenário ele esteve relacionado ao baixo ritmo de negociações no mercado spot nacional, aquele que vende empresa para empresa. Vendedores estão retraídos do mercado, aguardando melhores condições de negociação, fundamentados numa perspectiva de aumento nas exportações no segundo semestre. Do lado comprador, muitos realizam pequenas aquisições apenas para o abastecimento de curto prazo, à espera da entrada do milho de segunda safra. Além disso, as estimativas de produção nacional foram reajustadas positivamente na semana passada, tanto pela Conab quanto pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Na região de Campinas, em São Paulo, a oferta se sobrepôs à demanda e os preços também caíram. E do dia 5 ao dia 12 de maio, o indicador Esalq BMF-Bovespa recuou 0,6% e a saca fechou cotada a R$ 28,00. Enquanto os sojicultores brasileiros têm reduzido as vendas do grão, a demanda da indústria pela oleaginosa está elevada, já que seus estoques estão baixos. E segundo pesquisadores do CPEA, a procura por derivados, por sua vez, também está aquecida. E é um cenário que tem impulsionado os preços do farelo de soja e do óleo de soja. Na média das regiões acompanhadas pelo CPEA, os valores do farelo de soja subiram 1,4% entre os dias 5 e 12 de maio. Para o óleo de soja, o avanço foi de 1,1%, a R$ 2.499 a tonelada em São Paulo, com 12% de ICMS. Os pesquisadores do CPEA indicam que essa retração nas vendas por parte dos sojicultores se deve à queda na paridade de exportação do grão, que torna as negociações externas menos atrativas. Assim, produtores brasileiros mostram maior interesse em deixar o grão armazenado para comercializar no segundo semestre, com expectativa de que a janela de exportação da oleaginosa seja maior nesta temporada. Entre os dias 5 e 12 de maio, o indicador Esalq lá no Paraná cedeu 2,2% e a saca fechou a R$ 63,00. Já o indicador Paranaguá, no Porto, Esalq BMF-Bovespa, finalizou a R$ 68,00 a saca no último dia 12, um recuo de 2,3% em relação à última sexta-feira. A abertura do mercado da China para a carne bovina dos Estados Unidos é uma boa notícia para alguns produtores norte-americanos. Entretanto, não deve ter impacto muito grande nas exportações do país. Pelo menos é o que aponta a consultoria Capital Economics no seu último boletim. A China vai reabrir as suas fronteiras para a carne bovina dos Estados Unidos, que estavam fechadas desde 2003. Em contrapartida, o frango chinês está próximo de chegar ao mercado norte-americano como parte de um tratado entre os dois países. E segundo a Capital Economics, mesmo diante do tamanho da China, as importações não devem ser tão significativas, já que o país tem um consumo per capita de carne bovina
40% menor do que o Japão, que é o principal destino das exportações norte-americanas dessa commodity. Talvez o ganho mais substancial seja a mais nova evidência do desejo do governo dos Estados Unidos de evitar tensões com a China, apesar do discurso pré-eleitoral. E agora vamos ver como é que anda o tempo para hoje no estado de Goiás. Nós teremos hoje, para a maioria dos municípios, predomínio de sol, sol na maior parte do período, São Miguel do Araguaí e Aruanã, possibilidade de chuva à tarde e nebulosidade variável, com pequena chance inferior a 30% de chuva à tarde. Vamos conferir agora a temperatura para os principais municípios produtores de Goiás. São Miguel do Araguaia, 35 a máxima e 23 a mínima. Minasul, 34 a máxima e 23 a mínima. Posse, 33 a máxima e 22 a mínima. Aruanã, 36 a máxima e 22 a mínima. Cabeceiras, 30 a máxima e 18 a mínima. Itaberaí, 33 a máxima e 19 a mínima. Cristalina, 29 a máxima e 17 a mínima. Mineiros, 33 a máxima e 20 a mínima. Rio Verde, 32 a máxima e 18 graus a temperatura mínima. E depois do intervalo, você vai ver que os estoques de milho, produto importante na produção de carnes, se apresentam bem melhores do que no ano passado. E no ano passado, o Brasil registrou superávit recorde para a série histórica superior a 47 bilhões de dólares. E você vai conhecer as novas demandas das organizações. Nós voltamos já. Os estoques de milho, produto importante na produção de carnes, se apresentam bem melhores do que no ano passado. Saem de 8 milhões de toneladas em 2016 para 20 milhões de toneladas nesse ano, além de impedir uma forte elevação de preços, como ocorreu no ano de 2016. Os estoques de milho serão suficientes para 128 dias de consumo. Em 2016 eram suficientes apenas para 55 dias. Os estoques finais de soja também aumentaram nesta safra e são suficientes para 35 dias, bem acima dos 12 dias do ano passado. O aumento de safra e a consequente elevação dos estoques finais de alimentos acabam sendo um dos cenários menos favoráveis para os produtores, que vão receber menos, mas mais favoráveis para os consumidores, que estão também pagando menos. E agora eu vou conversar com Josué Lopes Siqueira, gerente técnico da Ceasa. Josué, bom dia. Bom dia, Toninho. Bom dia a todos vocês. Tudo bem, Josué? Tudo bem. Josué, essa semana, diferentemente da semana passada, parece que os preços das hortaliças lá na Ceasa despencaram assim, mas com força total, né? Sim, teve, o que aconteceu? Teve realmente uma queda desses produtos, principalmente aqueles que estavam mais em alta, né? E é a situação que nós estamos vivendo agora, é de instabilidade. Então, um período instável é isso mesmo, é os altos e baixos. De um dia para o outro tem alteração considerável, mesmo de um dia para o outro. No caso, nós estamos falando de uma semana para outra, registramos uma ligeira queda para alguns dos produtos, né, com exceção da batata que manteve, mas no mais caíram, né? Mas daqui até passar esse período, mês de maio, talvez até o mês de junho, vamos estar convivendo com essas instabilidades, esses altos e baixos aí de repentino de uma hora para outra. Pois é, quando a gente pega a vagem, por exemplo, em uma semana ela caiu 43%, Josué. É verdade. Quer dizer, é um número significativo, não é? Exatamente, é um índice que é considerado alto, né, para assim, um prazo tão curto, né? Quer dizer, é uma situação em que a pessoa que planta e comercializa, ela não tem como nem fazer um planejamento. O nosso mercado tem outra situação. O mercado da região sudeste e sul, às vezes, também tem recorrido ao nosso mercado para estar buscando esses produtos aqui, né? E quando isso ocorre, o reflexo é imediato, né? Ou seja São Paulo, seja o Paraná, ou outro estado dessas regiões, porque lá está frio, né? E no período frio, lá as hortaliças cai a produção, né? Lá, porque lá é muito mais frio que aqui. Se aqui reflete para nós, imagina lá que é muito mais a incidência do frio, né? Pois é, você pega o tomate saladete em uma semana caiu 33%. Aí você pega, por exemplo, o pimentão também em uma semana caiu 33% o preço, mas não é para você não, que está nos assistindo agora, é para quem planta.
Então, é um mercado difícil e você ainda está me falando agora que a tendência é cair, continuar caindo. Não, a tendência é manter instável. Instável. Instável, não em queda. Talvez pode ser que mantenha esse índice aí, mas pode ser que amanhã ou na semana que vem a realidade nossa é de alta novamente. Né? Não está convivendo por esse período desse mês de maio e o mês de junho também com um período de instável. Quer dizer, pode acontecer lá em São Paulo, por exemplo, se continuar o frio, cai a produção e automaticamente eles vêm buscar produto aqui. Com certeza. Isso aí Quer dizer, o primeiro caminhão que chegar aqui, o preço já explode. Isso. O primeiro caminhão que sair daqui, né? Melhor dizendo, né? E aí já reflete de imediato, né? Pois é, Josué. Você pega, por exemplo, a abobrinha verde, ela caiu 25% em uma semana. E quando a gente pega uma tabela aqui caiu menos, caiu 11%. O restante é tudo acima de 11%. É 25%, 30%, 43%. Então é uma situação muito delicada. Agora, o que a gente não observa e não vai talvez observar nunca é cair o preço para o consumidor, né? Essa é a grande questão, né? Esse é o grande nó que precisamos desatar. E aqui está a grande sacada dos supermercados. Aquelas promoções que fazem, pode ter certeza absoluta. Estão ganhando, no mínimo, 100% em cima. No mínimo, isso aí quando é... Mas realmente, quando estão em baixa ainda, a incidência é muito mais alta. Porque quando o preço sobe, eles, claro, que tem que repassar o preço da alta. Mas quando o preço cai, aí mantém lá em cima ainda, não acompanha a queda. Situação difícil, hein, José? Acompanha só a subida, mas a queda não acompanha. E quem toma o chumbo, mais uma vez... Consumidor. Josué, mais uma vez, obrigado pela sua participação no nosso programa e até o próximo. Se Deus quiser, até o próximo. E depois do intervalo, você vai ver que ano passado o Brasil registrou um superávit recorde para a série histórica, superior a 47 bilhões de dólares. E você vai conhecer as novas demandas das organizações. Nós voltamos já. Dados do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços mostram que no ano passado o Brasil registrou um superávit recorde para a série histórica de 47,7 bilhões de dólares. No entanto, o Ministério aponta que foi alcançada uma queda de 3,5% nas exportações e 20% nas importações. No entanto, nos 4 primeiros meses deste ano, a balança comercial já teve um superávit de 21,4 bilhões de dólares, com um aumento de 21,8% nas exportações e 9,5% nas importações. E por conta disso, a balança comercial deve fechar o ano com superávit superior a 50 bilhões de dólares. O Brasil está negociando com Índia, Jordânia e Marrocos para ampliação de acordos de cooperação e facilitação de investimentos. O Ministério também tem avançado nas tratativas com países da África, Ásia e Oriente Médio. E agora eu vou conversar com Eurico Velasco. Eurico é produtor rural, é advogado e é presidente também da AGN. Doutor Eurico Velasco, bom dia, tudo bom? Bom dia, Toninho, bom dia a todos os telespectadores. Doutor Eurico, hoje começa a Feira Agropecuária, né? A Feira Agropecuária de Goiás. Isso. A famosa pecuária, né? É isso, a pecuária, né? Se falar feira, muitos não conhecem. Não conhecem. Tem que falar a pecuária de Goiânia, né? E como é que está, vamos falar em termos de animais, Nelores, como é que está a quantidade de animais esse ano, da onde esses animais estão vindo, enfim, me conta aí um pouquinho da história aí, como é que vai ser o Nelore esse ano? Esse ano nós vamos estar com presença de mais de 500 cabeças de Nelore e Nelore mocho, todos expostos no Parque de Exposição, dos melhores e principais criadores do Brasil. Haja vista que todos os campeões da última Exposebu de Uberaba estão presentes nessa feira. É mesmo? É, desde o grande campeão, que é o touro do momento, que chama-se Obama Cristal, que é de um proprietário de Minas Gerais, e da grande campeã, que é a Linda Pau d'Arco, que é de proprietário de um criatório de Goiás, né? Poxa, beleza, hein? Isso. Bom, e vocês vão ter julgamento também? A feira começa hoje, amanhã tem julgamento, como é que tá? Sim, a partir de amanhã cedo, né, começaremos os julgamentos das raças Nelore e Nelore mocho em seguida. E deve percorrer essa semana próxima. E no dia 25
Vai ter o leilão, né? Nós teremos já o leilão. Importante dizer que esse leilão é com participações de Goiás, de criatórios de Goiás e de todo o Brasil. Serão animais de altíssima qualidade, de genética de ponta, entre bezerras, vacas e novilhas. Então, tudo que há de melhor no Brasil, nós teremos nesse leilão. E esse leilão vai ser onde? Lá no parque mesmo? Esse leilão ele vai ser transmitido pelo Canal Rural, né, pela televisão, mas nós faremos um ponto de encontro na sede da Nelore Goiás, a partir das 9 horas da noite, lá no Parque Exposição de Goiânia. Bom, então vamos só reafirmar. Amanhã começa o julgamento do Nelore, por volta aí de 500 animais. Sim. E no dia 25 nós vamos ter então o leilão Amigos de Goiás. Amigos do Nelore, né? Certo. Essa exposição, ela vai se reafirmando cada vez mais e fortalecendo cada vez mais de Goiás para o Brasil. Tá. Alguma participação técnica, por exemplo, alguma palestra técnica para o produtor? Nós teremos durante o evento várias palestras técnicas, né? Alguns simpósios. E também uma palestra muito importante seria o pecuarista acompanhar o julgamento desse. Entendi. Porque ali ele vai ter uma aula do que se buscado na atualidade, né? Desde a qualidade de carcaça, precocidade, maternal, todo esse desenvolvimento que nós estamos trazendo do campo para o parque de exposições, né? Ali que nós falamos que ali é uma Fórmula 1 da pecuária, né? Tudo começa ali e depois chega no nosso campo, até chegar nas gôndolas, né? Tá certo. Eurico Velasco, presidente da AGN, Associação Goiana do Nelore, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no programa Agronegócio. E qualquer coisa que precisar, as portas estão abertas. Muito obrigado. Muito obrigado. E depois do intervalo, vamos falar sobre as novas demandas das organizações. É um minutinho só e eu volto já. Eu vou conversar agora com Tânia Leão Segurado. A Tânia ela é consultora e gerente pedagógica do Grupo Destra. Tânia Leão Segurado, bom dia. Bom dia. Tá tudo bem? Tudo bem. Ô Tânia, na semana passada você esteve aqui e nós conversamos, falamos sobre competências, falamos sobre um monte de coisas muito interessantes. E eu convidei a Tânia para vir hoje aqui para fazer assim um fechamento de algo que eu achei sensacional e que cabe perfeitamente a cada um de nós, inclusive você que está nos assistindo aí, entendeu? Que é justamente as principais demandas dos profissionais. E quando eu falo profissional, ele pode ser a dona de casa, que é uma profissional lá dentro de casa, pode ser um médico, pode ser um produtor rural, pode ser um gari, não importa, é um profissional. Né, Tânia? Exatamente. Então, eu achei muito bom quando você falou das demandas dos profissionais atuais, como que a gente tem que agir hoje em dia, certo? Exato. É isso mesmo? Exato. As competências são os nossos comportamentos observáveis, né? Então, nós somos observados e, principalmente, se nós formos elencar aí algumas competências que seriam gerais, seriam para qualquer profissional, qualquer idade, qualquer classe, nós poderíamos falar sobre a iniciativa e a acabativa. Hoje em dia, as pessoas, elas começam, mas não terminam. Outra coisa seria ser eficiente, ser eficaz, ou seja, ter efetividade. Se comprometer. Comprometer é uma atitude de cunho moral, né? Nós precisamos ter comprometimento. Saber correr risco calculado, criatividade no mundo corporativo quer dizer resolver problemas, capacidade de resolução de problemas. Nós precisamos fazer as coisas com planejamento, mas também estabelecendo metas, saindo do campo do sonho. Precisamos administrar bem o nosso tempo, fazer uma boa rede de contatos. Existe uma pesquisa da Cato em que grande parte das pessoas conseguem trabalho através de indicação, ou seja, networking é muito importante hoje em dia. Ter um bom marketing pessoal, saber que você é uma marca, desenvolver a nossa competência de liderança, mas principalmente para fechar tudo, trabalhar com paixão, saber que tem brilho no olho, fazer aquilo com vontade e com garra. Tânia, quando a gente fala em iniciativa e acabativa, eu conheço pessoas, começam um processo, primeira dificuldade que ele tem, ele larga aquilo e tenta outra coisa. Ele não consegue chegar onde ele quer. Passa o tempo, fica uma pessoa frustrada,
problemática, não é, Tânia? Exatamente. Quer dizer, não Olha, tem foco, né? Nós podemos dizer assim, não há como chegar em Sião sem passar pelo Vale de Baca. Ou seja, verdade. nada é fácil, né? Principalmente no mundo corporativo, né? Existem demandas, existem tropeços que nós temos que alcançar para chegar, para ter um bom resultado. E é isso que se espera de um profissional, que ele cuide dos problemas e que leve resultados. Quando você fala em eficiência e eficácia, eu lembro sempre do exemplo de um jogador de futebol, de um centroavante, o cara que foi contratado para fazer gol. O cara é bom demais, mas bom, excelente, sabe driblar, chuta bem e tal, mas não faz gol. É eficiente, mas não é eficaz. Exatamente. É aquele cara que vai e chega no horário, tudo certinho, mas a hora que você exige dele, ele lenca. E as empresas vivem de resultados, né? Resultado, o que interessa para nós é resultado. Então, Tânia, eu fiz questão de você voltar hoje para falar novamente sobre isso, porque isso é importantíssimo. Não importa se você é empregado de uma propriedade rural, uma empregada doméstica, seja lá você quem for. Se você não tiver encaixado dentro disso aqui que foi conversado agora, infelizmente... Exato. mercado... As chances, né, de progressão são pequenas. E o mercado vai te empurrar para fora. Vai. Exato. Tânia, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Achei sensacional. E até o próximo. Até, estou à disposição. Obrigado. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. A primeira condição para se realizar alguma coisa é não fazer tudo ao mesmo tempo. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia, hoje tem tela de sucessos. O melhor do cinema na sua casa com o filme Swindle, logo após o Ratinho. A seguir, Primeiro Impacto Sequência.